Então, pessoal, hoje eu venho aqui com a temática bem aberta, sem muita firula, sem muita discussão sobre assuntos específicos. Eu quero só conversar com você, porque talvez você seja uma pessoa que está interessada em fazer um mestrado, um doutorado, ou talvez você esteja interessado até mesmo em gravar vídeos para o YouTube, ou tem esse interesse aí, né? Tem esse desejo em começar a fazer isso. Eu não sou nenhum influencer, certo? Estou começando também agora e basicamente esses dois assuntos eles se interligam. Por quê? Com uma certa frequência eu recebo perguntas das pessoas via direct, no Instagram, no WhatsApp, enfim, pessoalmente, perguntando se vale a pena fazer um mestrado, se vale a pena fazer um doutorado, especializações, que é que eu faço da minha vida, né? As pessoas quando estão terminando as suas graduações, elas ficam com essas dúvidas. E eu vou trazer minha experiência para vocês. Eu não vou trazer aqui a resposta para esse tipo de pergunta, para dizer vale a pena fazer, não vale a pena fazer um mestrado, um doutorado. Eu não vou dizer a você o que você vai ou não fazer. Isso tem que ser uma decisão sua, uma escolha sua, mas trarei aqui minha experiência, meu ponto de vista sobre esse assunto. Minha graduação ela foi assim, 100% dedicação. Não falo em relação a notas, nunca fui aluno nota 10, nunca fui, nem nunca quis ser, assim, nunca, sabe? Nunca me encheu os olhos, eu sempre tive muito mais vontade de fazer as coisas da minha forma do que se encaixar ali em um modelo muito específico, sabe? Para que a gente alcançasse aquela nota máxima. Bem, então, mas sempre fui aquela nota aprovável. Sempre fiz aquela quantidade de atividades da forma que deveria ser feito para você passar. Passei, fui aprovado. Não fui aprovado com a melhor nota, com a maior nota, mas eu fui aprovado. E aí, vivia a graduação 100%, full time total. Ia para a universidade às 7 horas da manhã, mais ou menos, e tinha dia que saía de lá às 6 horas da tarde, já entrando na noite, eu indo para as 7 horas da noite, e passava o dia todo na universidade. Então eu estava sempre assistindo aula, participando de projetos de extensão, de pesquisa, assistindo aula de alguma liga, alguma coisa do tipo, fazendo parte de centro acadêmico. Cara, eu vivi minha graduação. Eu participei de tudo que eu podia participar dentro da graduação. Mas na graduação eu não sonhava ou almejava fazer um mestrado ou doutorado. Foi algo que aconteceu depois de formado. Me formei e assim, me formei em dezembro de 2018 em janeiro de 2019, eu já estava no meio do mundo assim, já estava procurando, já estava oferecendo meu serviço de fisioterapia para as pessoas, sabe? Não esperei ser contratado, ser chamado por clínica ou qualquer local. Eu só saí falando para as pessoas, ó, eu sou fisioterapeuta, sou formado, atuo com essa área, e sempre foi essa área de traumatortopedia, reabilitação de lesão, tratamento de dor. Em seguida, veio aí o atendimento ao público idoso, muito pela conveniência, né, de se formar em fisioterapia e acabar indo para essa área, acabar sendo a área com uma maior demanda no mercado. Então fui. E acabei me interessando, acabei gostando disso, sabe? Acabei gostando dessa área também. Então acabei ficando ali nas duas áreas, trabalhando com ortopedia, traumatologia e também com o público idoso. Acabei encontrando pessoas maravilhosas que me deram ânimo, que me fizeram mudar os olhos para essa área. Enfim, nos atendimentos eu podia perceber que eu não queria, sabe? Eu sabia que tinha coisas que não funcionavam daquela forma. Eu tinha tido uma experiência ou outra com PBE, acabei na internet também conhecendo perfis que trabalhavam muito com prática baseada em evidência e eu comecei a perceber que aquilo ali era muito mais ético, aquilo ali tinha muito mais resposta e retorno, digo em questão de reabilitação, não financeira, sinceramente, mas um retorno de efetividade com o paciente. Trabalhar com coisas que são validadas, que são testadas, tinham muito mais retorno de resultados. E aí eu, comecei a perceber que caramba, valia a pena, sabe? Valia a pena trabalhar com ciência. Tinha uma coisa importante ali. Parecia um pouco mais ético, sabe? Parecia um pouco mais verdadeiro. Pensando nisso, e também tinha que fazer algum tipo de especialização, uma formação após a graduação, porque é uma necessidade que o mercado traz pra gente. E aí eu entrei nessa questão de que as pessoas também chegam até mim com ela. Vale a pena ou não vale a pena fazer um mestrado, fazer uma especialização? E aí eu comecei a pesquisar. Eu fiz, caramba, eu vou fazer qual tipo de especialização, que pós-graduação eu vou fazer? E aí fui entendendo a dinâmica do mestrado, né? A dinâmica da pós-graduação.
da pesquisa, e fui percebendo que eu gostava daquilo. Além disso, quando eu estava atendendo os pacientes, eu sempre percebia um interesse em ser sempre o mais didático possível, passar sempre a maior quantidade de conteúdo possível para as pessoas. Então eu me sentia bem em não somente dizer, faz isso aqui que vai dar certo, mas eu sentia bem em explicar os motivos de aquilo dar certo, explicar por que aquilo ali funcionava no corpo, fazer toda a didática e trazer todo aquele conhecimento que eu tinha acabado de receber, tanto na universidade, quanto também depois estudando na internet mesmo, ou vendo alguns perfis ou outros. Eu comecei a ver valor nesse deslocamento de conhecimento, né, de transferir de mim para os outros o conhecimento. E comecei a ver o encanto em algumas pessoas. Obviamente que não todos, nem todo mundo está interessado nisso. Algumas pessoas querem que só que você chegue lá e resolva o problema delas. Mas algumas pessoas traziam para mim aquele interesse. E isso foi começando a me motivar, foi começando a me encantar. E nessa de procurar, de fato, alguma especialização, alguma formação a mais, acabei pensando, cara, eu acho que eu vou fazer realmente um mestrado. E eu fui. Tentei meu primeiro mestrado, não passei, porque também não sabia nem, basicamente, assim, sabe aquela seleção modelo que você faz para saber pelo menos o que acontece aqui? Eu não tinha pessoas, sabe? Não tinha pessoas para dizer, é assim que funciona. Não, eu abri o edital, fui lá o edital e, caramba, eu vou fazer isso aqui. Só que, nitidamente, eu deixei a desejar algumas coisas. E por alguns pontos, eu acho, pouquíssimos pontos, eu não passei. E eu, tá bom, então não deveria ser. E aí passou mais um ano, e veio a pandemia, e nesse dia de vir a pandemia, tudo mudou novamente. Tudo mudou novamente. Então, eu estava muito em casa, eu não consegui, na verdade, ir trabalhar nos hospitais com tudo aquilo que estava acontecendo. Eu tive um bloqueio muito grande porque eu sabia que minha área não era a área hospitalar, eu não sabia lidar com os pacientes hospitalares, né, os pacientes que estavam lá no hospital. Então, eu tive essa responsabilidade também de não ir trabalhar no hospital. Então eu fiquei em casa ocioso, porque a minha área de atendimento não estava sendo liberada, vamos dizer assim, eu não tinha a oportunidade de ir atender pacientes. Então, por conta disso, eu acabei em buscar um mestrado novamente. E nesse período da pandemia, o mestrado ficou em formato remoto. E aí, por conta disso, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado que eu tinha muito mais interesse, que era, de fato, um mestrado em fisioterapia. Porque o primeiro que eu tentei não era em fisioterapia. Era em uma área muito mais ampla e talvez por isso também eu não tive tanta capacidade para passar na prova, porque ampliava o conhecimento para fora da minha área de formação e atuação. E quando foi dentro da minha área de formação e atuação, que foi o mestrado em fisioterapia pela Universidade Federal da Paraíba, que no momento foi de forma remota, eu consegui passar e também teve essa facilidade por conta de ser remoto em questões de custo financeiro, porque não é na mesma cidade e eu tinha que viajar ou me mudar para outra cidade. Então eu consegui fazer boa parte desse mestrado de maneira online, mas depois retornou as coisas e o final do mestrado eu tive que fazer presencial, então eu viajava toda semana para a capital, para João Pessoa, para fazer esse mestrado. Bem, terminando o mestrado, vivendo o mestrado, eu pude perceber que de fato eu gostava de pesquisar, eu gostava de estudar, eu gostava de estar em sala de aula. Cara, para mim é satisfatório estar em sala de aula, seja como professor, seja como aluno, eu não me importo em qual local eu tô. Eu só gosto daquele ambiente. Eu gosto de compartilhar conhecimento com as pessoas, eu gosto de conversar sobre assuntos específicos, me aprofundar, ter a perspectiva das pessoas. Então, a aula que eu sou professor, praticamente todo aluno fala. Obviamente que eu não trago constrangimento para nenhum aluno, não forço nenhum aluno a falar, mas boa parte dos alunos eu dou a liberdade, provoco para que eles participem e falem, para que eu também receba deles, para que eu consiga entender da parte deles a vivência deles naquele assunto. Então, para mim, isso sempre foi muito, sabe, estimulante. Então, por conta disso, por viver isso, eu entendi que, de fato, se eu tivesse que, por exemplo, escolher uma profissão hoje, eu muito provavelmente escolheria uma profissão de professor, faria alguma licenciatura para dar aula de alguma coisa, ou biologia ou física, mas eu seria professor. Eu iria buscar o caminho de ser professor. Mas, de toda forma, a fisioterapia ainda me encanta em muita coisa. Eu amo demais, assim, gosto muito de atender pacientes, ver pacientes sendo reabilitados, ver pacientes também passando por um processo de prevenção, de reabilitação, de entendimento do seu processo de dor. Enfim, eu gosto de tudo isso. Eu sou muito satisfeito com as minhas escolhas profissionais. E aí, vivendo essa parte do mestrado e tendo a oportunidade de dar aula, de ter alunos e levar o conhecimento para outros pacientes que gostavam também dessa dinâmica de não somente realizar técnicas, mas entender não somente a técnica, mas também o funcionamento e toda a interação com o corpo delas. Eu
quis ir para o doutorado. Não de primeira, passei ainda um ano ali, né, dei aquela respirada pós-mestrado, dei aquela descansada em relação à pesquisa, em relação ao desenvolvimento das questões acadêmicas, fui fazer especialização, que é mais tranquilo, fiz uma especialização em gerontologia e funcionalidade pela mesma universidade, a Universidade Estadual da Paraíba, onde eu fiz a minha graduação, e aí depois disso, finalizando já a especialização, decidi entrar de fato no doutorado, fiz a seleção para o doutorado em fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e passei onde estou hoje, agora atualmente, fazendo o doutorado. E aí, vale a pena ou não vale a pena fazer mestrado e doutorado? Cara, é o seguinte, depende de qual é o seu objetivo. Uma das vezes que me perguntaram se valia a pena, perguntaram se eu havia aumentado o meu retorno financeiro em relação aos atendimentos. Se eu conseguir ter mais pacientes porque eu tenho agora um mestrado, porque agora eu faço um doutorado, será que eu tenho mais pacientes? E a resposta, não tem como eu dar uma resposta muito firme, porque eu estou no meu 7º ano de formado e todos os anos, e graças a Deus e muito pelo resultado também que eu entrego, eu vejo sempre aumentando a quantidade de atendimentos e pacientes que eu consigo realizar. Então, todo ano, eu sempre atendo mais pacientes do que o ano anterior. Todo ano, eu consigo reabilitar mais pessoas do que o ano anterior. Então, desde que eu me formei e iniciei, a cada ano eu só tenho progredido. Eu não sei dizer se essa progressão está intrinsecamente ali relacionada à minha formação. De verdade mesmo, assim. Eu não sei se teria sido diferente, mas eu sei que, da forma que não piorou. Não atrapalhou. Muito pelo contrário, eu consigo entregar um retorno melhor para os pacientes. Talvez nem de técnica, nada revolucionário, mas de comunicação, e isso para mim importa muito. Existem pacientes que falam o valor, eles respondem, trazem o valor de terem feito uma consulta e percebido que, caramba, ninguém tinha me explicado tudo isso. Eu fui em profissionais que nunca me falaram isso que você me falou. E ter esse trabalho metodológico, essa forma de explanar e entregar as coisas, sinceramente, acredito que eu desenvolvi muito pelo mestrado, pela questão de desenvolver essa minha área mais acadêmica, mais de professor, mais de pesquisador, toda essa questão metodológica, analítica da coisa, de desenvolver as questões de forma um raciocínio progressivo e lógico. Então, acho que tudo isso influencia, sim. Eu não trago técnicas revolucionárias, eu não trago técnicas inovadoras, eu não trago nada absurdo de novo, assim, olha que só coisa revolucionária e nova. Não. Mas eu tenho certeza que eu lido diferente com o público, eu lido diferente com os pacientes. E eu entrego de forma diferente aquilo que talvez seja uma técnica que outras pessoas saibam, seja um diagnóstico que outros profissionais fisioterapeutas também sabem. E eu sei que por conta disso, né, por conta dessa formação, eu consigo entregar de maneira diferente. Então eu acho que isso é valioso. E acho que precisa ter muita consciência para se entrar, para, né, fazer parte de um programa de pós-graduação, de mestrado. O doutorado não é fácil, eu não consigo entregar 100%, eu não consigo entregar 100%. Eu tenho plena consciência disso, que eu deixo muito a desejar nas minhas formações. Muito pelo que eu falei no começo, de que eu tenho esse meu jeito de ser, que não quero ser 100% também em tudo, assim, não quero dedicar a minha vida e a minha alma àquilo, sabe? Eu gosto muito da minha formação, gosto muito de fazer o mestrado, fazer o doutorado, ter feito a graduação. Gosto muito. Mas eu também gosto muito de praticar esporte, eu gosto muito de estar com meus amigos, eu gosto muito de assistir série, jogar videogame, eu gosto muito de ter uma rotina que eu faço as outras coisas, que eu não vivo plenamente para uma determinada questão. Porque para mim isso é saúde. Se eu dedico todo o meu tempo para uma pós-graduação, vocês sabem como é que funciona. Muita gente tem problema psicológico, muita gente tem, enfim, muito BO aparece quando você não consegue equilibrar as coisas. Então, para ser 100% em algo, eu não consigo negligenciar as outras áreas da minha vida. Eu não vou deixar de treinar, eu não vou deixar de ir para academia, eu não vou deixar de sair com os amigos em algum momento ou outro. Obviamente que isso não predomina no meu dia a dia, eu não saio toda semana, eu não tô com meus amigos toda semana, mas eu treino todo dia. Eu faço exercício todo dia. E eu não quero deixar que essas coisas sejam abandonadas por conta de uma pós-graduação. Então, por isso eu sei que eu não entrego 100% nessa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, na graduação. Eu não entrego porque eu não dedico 100% de quem eu sou aí. Mas eu não nego que me trouxe um retorno de perspectiva de vida, de visão, de resultados. Eu sei que hoje eu lido diferente com os meus atendimentos, com a metodologia que eu mesmo desenvolvo no meu trabalho,
por conta daquilo que eu vivi dentro de um mestrado e vivo dentro de um doutorado. Então, se você espera que o título, somente o título, traga retorno para você, eu acho que isso vai ser muito difícil acontecer. Muito difícil acontecer. As pessoas não querem saber se você tem mestrado, doutorado. As pessoas contratam profissionais que nem graduação têm, só porque se dizem especialistas em algo. Porque você acha que vai ser diferente só porque você tem um doutorado, as pessoas vão validar isso em você. Não vão, não espere que por conta do título você obtenha retornos. Mas entenda que há uma grande chance de a vivência que você terá dentro da formação mudar a sua perspectiva e trazer você para um mundo mais palpável, um mundo mais consciente, com estratégias e perspectivas que podem lhe diferenciar dos outros. Então, assim, o título, sinceramente, ninguém se importa. Pouquíssimas pessoas se importam, na verdade. Os pacientes que se importavam em saber que eu tinha um mestrado e que faço doutorado são pacientes que também têm doutorado. Então, são pacientes que vivem aquilo. Aqueles que nem vivem isso, não faz muito sentido. Para eles, você faz doutorado? Ah, que legal, pô. 10, ó, muito bom. Mas resolve aqui meu problema, eu não tô querendo saber tua formação, não. Quero que você resolva meu problema. Então, como eu disse, às vezes você não vai ter validação por conta disso. A não ser que você procure um cargo público, tente ser professor da universidade, e claro, isso aí é mínimo. As pessoas de fato vão considerar o seu currículo. Mas para atender paciente, retorno de paciente, ter mais pacientes por conta da sua formação, é muito difícil. Ainda mais quando a gente vive numa internet que tem tanto charlatão, que tem tanta informação errada. E aqui entra no ponto de por que gravar vídeos para internet. E vai ser bem rápido. Cara, tem tanta gente publicando porcaria, sabe? Informação falsa, mentira, fake news, essas coisas todas que a gente já sabe, né? Que você pensa, caramba, olha o tanto de gente que tá recebendo informação negativa. Você se sente meio que numa responsabilidade meio que heróica de entregar um conhecimento minimamente decente, sabe? Então, quando eu vejo tanta gente compartilhando tanta informação horrível, informação negativa, informação falsa, informação que muito mais prejudica a vida das pessoas do que ajuda, eu me sinto nessa responsabilidade de, cara, eu vou criar um canal no YouTube, eu vou criar um canal no Instagram, eu vou criar um canal no TikTok e eu vou lá entregar informações. E que bom se isso me trouxer retorno. Da mesma forma do mestrado e doutorado. Eu fiz aquilo, eu fiz o mestrado porque eu tinha interesse em aprender mais sobre aquele mundo, desenvolver, né, quem eu sou de maneira técnica, da minha perspectiva, para entregar de forma indireta para os pacientes. Da mesma forma está sendo isso aqui, da mesma forma está sendo o vídeo no YouTube, está sendo o vídeo no TikTok, está sendo o vídeo no Instagram. Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou gostando de fazer. Eu estou me sentindo bem em entregar, olhar para a câmera e ficar falando e desenvolvendo coisas que eu gosto, de assuntos que eu gosto. Então, se isso aqui trouxer retorno no dia, que bom, mas espero de fato que também traga, nem que seja melhorar a vida de alguém de alguma forma. Mas também não vou negar que tá todo mundo na internet buscando algo. Ninguém fica aqui só falando por falar. Então, espero sim alavancar também meu serviço em algum momento ou outro para a internet, alcançar pessoas mais distantes, porque algo que eu falei no TikTok, cara, tem gente que paga. Tem gente que me paga para ouvir as coisas que eu sei por mais ou menos 1 hora, até 2 horas. As pessoas pagam, entregam dinheiro, fazem um Pix, e aí falam a situação delas e esperam que eu entregue a elas informações que possam ajudá-las. E se tem gente que faz isso pessoalmente, obviamente, vai ter gente, um momento ou outro, que vai fazer online também. Então, tô aqui também por isso, claro. Tô aqui para fazer esse ambiente, para me desenvolver enquanto informação, né, comunicador informativo aqui, enfim, não tô lembrando a palavra agora. Mas estou aqui para passar informação para vocês e para também desenvolver meu serviço, meu atendimento, meu trabalho, por que não? Mas, a princípio, é isto. Então, acho que vou fechar para a gente ficar mais longo, porque já está esse vídeo. Resumindo, galera, não faça mestrado e doutorado esperando apenas ser reconhecido por ter um título. Mas faça se você quer se desenvolver mais, se você acha que você pode alcançar um outro patamar de perspectiva, de olhar clínico para a vida, sabe? De formas metodológicas de ajustar todo o seu desenvolvimento, todo o seu trabalho, toda a sua funcionalidade. E não perca a oportunidade de trazer conteúdo para a internet, porque, cara, tem muita gente trabalhando publicando porcaria. Então, sejamos nós, né? A gente que quer um trabalho de fato validado cientificamente, testado, seguro, efetivo, que também compartilhe. Então, eu tô aqui para isso. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, um vídeo assim, sem roteiro nenhum, só falando para a tela, só falando para a câmera. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like,
faz teu comentário, se inscreve no canal. Você sabe que precisa de tudo isso para que eu consiga alcançar outras pessoas. Então, não seja egoísta caso você tenha gostado. Desde que gostou para ter pelo menos chegado até aqui, né? É muito difícil alguém chegar no final dos vídeos. Mas se você gostou, eu peço de coração que você faça essa padronização aí de like, de inscrição e comentário para que a gente consiga engajar um pouco mais esse vídeo, ele entregue a outras pessoas que podem também ter interesse nesse assunto e serem aí agraciadas com essa minha experiência de vida de alguma forma, seja, né, para elas concordarem ou até mesmo discordarem e desenvolverem aí a sua perspectiva pessoal da vida delas. Beleza? Até mais, até a próxima e obrigado pela atenção.